Olá, boa noite, que sejamos bem-vindos, todos nós, para este Evangelho no Lar. Perdão. Neste momento de reconexão com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar dispostos a ter esta conversa, de mente e coração abertos, para nos aproximar daqueles que nos querem bem, daqueles que estão do nosso lado e que estão nos protegendo o tempo todo de todas as coisas, aquelas para as quais nós estamos preparados, mas principalmente para aquelas que nós não estamos preparados para passar. Que nós tenhamos a certeza de que Deus é conosco, de que os nossos amigos espirituais estão sim cuidando de nós, nos orientando e querendo do fundo dos seus corações que nós estejamos bem, que nós permaneçamos bem. Boa noite, Fran Miranda, boa noite, Angelita, sejam bem-vindas a este Evangelho no Lar, a esse momento de reconexão com o alto, de ressignificação das palavras do Mestre, esse momento em que nós estamos querendo demais permanecer equilibrados, neste momento em que nós estamos ainda passando por muitas dificuldades de aprendizagem, de interlocução com as esferas superiores, mas acreditando piamente que nós somos sim assistidos, que nós estamos sim na companhia do alto. Nós precisamos somente abrir a nossa alma, entregar a nossa vida ao nosso Mestre Jesus, para que seja feita a vontade do Mestre, a vontade de Deus, para que nós sejamos instrumentos da paz, que nós sejamos semeadores do Evangelho, que nós tenhamos no nosso coração uma crença genuína de que tudo vai dar certo. Imbuídos nesta vontade, nesse amor, nessa crença, eu te convido a fechar seus olhos para que a gente dê início ao nosso Evangelho através dessa harmonização, dessa prece inicial, para que nós tenhamos o entendimento de todas as coisas. Senhor Deus, aquele que tudo sabe, que tudo vê e principalmente que coordena as nossas vidas. Nós te pedimos força, orientação, esclarecimento, para que tenhamos em nossa mente o esclarecimento das ideias, a compreensão do Evangelho do Cristo, que nós permitamos o seu ingresso nos nossos lares, no lugar de onde nós acompanhamos este Evangelho, bem como os nossos amigos da espiritualidade, os caboclos, os pretos velhos, nossos irmãos estelares, os lanceiros, para que verifiquem as armaduras do nosso templo maior, o nosso lar, certificando-se de que as cercas elétricas contra o mal, a iniquidade, o ódio, a vingança estejam ativados. Que a partir deste momento nós tenhamos a sua bênção e a sua autorização para realizar este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. A Mônica Mariano está aqui com a gente também, bem-vinda, querida, boa noite. Nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos, fazendo a leitura do livro Recados do Meu Coração, que é uma psicografia do Dr. José Carlos de Luca, através do espírito de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Para a noite de hoje, nós temos a leitura do título Transição Planetária. Começa, Dr. Adolfo. Queridos filhos,
Nosso planeta passa por transições inadiáveis e irreversíveis. Tal como a criança necessita entrar na adolescência para depois alcançar a juventude e a maturidade. O tempo caminha para frente e o tempo da regeneração na face da Terra já é uma realidade espiritual impostergável, ou seja, não dá para prorrogar mais. Boa noite, Wander, querido, bem-vindo. Cada transposição de fase é marcada por mudanças físicas, psicológicas e espirituais, e que vão ocorrendo de forma tão imperceptível que seria quase impossível definirmos o ponto em que uma termina e outra começa. Nosso planeta também se encontra passando pela grande transição do mundo expiatório para o mundo de regeneração. O edifício da regeneração não está pronto, mas sua edificação está iniciada e caminha a passos firmes e seguros de acordo com a vontade do nosso governador planetário, o Cristo Jesus. Não creiamos, porém, em final dos tempos, cuja conceituação deve ser entendida apenas como transição para uma nova era na face da Terra, onde o amor será o esforço contínuo e consciente de cada criatura, na busca do próprio aperfeiçoamento. Ainda não será o mundo dos espíritos perfeitos, mas de criaturas que já esboçam sinais claros de que a fraternidade entrou na pauta de suas vidas. Olha que lindo isso! Que não é mais possível viver apenas pensando na própria felicidade, sem se importar com a felicidade do próximo. A nova era chegou, filhos amados. Os portais estão abertos e todos, desde há muito tempo, estão sendo convidados a estes novos tempos de paz e renovação moral da humanidade. Os clarins tocam fortemente, convocando os homens de boa vontade a finalmente herdarem a terra pelo título de servidores do Pai. Já não nos bastará o simples querer, o mero desejar, porquanto o nosso ingresso não se fará apenas com promessas vãs de amor e de transformação íntima, mas com atitudes que identifiquem a real presença do amor em nossas vidas. Carecemos de meditar nas palavras de Santo Agostinho, exaradas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não avançar é recuar, e se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação. Vamos nos manter firmes no caminho do bem, almas queridas, pois somente o bem vivenciado credencia o nosso passaporte espiritual para os mundos mais felizes. Diferente das últimas lições, né, que vem sendo de textos mais curtos, mas não menos profundos, não menos esclarecedores, o texto de hoje, como eu gosto de dizer, ele não é por acaso que está sendo lido na noite de hoje, não é por acaso que nós estamos falando sobre a transição planetária, um livro que já foi escrito há 12 anos atrás, e que nos traz o esclarecimento do novo momento em que a Terra vive. Essa nova empreitada espiritual que nós estamos verificando. E como toda nova era, como toda nova fase, há que passar por uma dor, por algo que seja escandaloso, por algo que seja vergonhoso até para alguns de nós, no sentido da moral estranha, né? Que é a moral que nós temos presenciado ultimamente de pessoas que estão se digladiando pelo fato de discordarem. A gente acreditava que já tinha passado dessa fase, mas infelizmente algumas coisas vêm à tona com muito mais veemência, com muito mais força, porque nós ainda estamos conectados de alguma forma com esse tipo de energia, com esse tipo de pensamento. Ainda estamos permeados dessa energia que nos afunda, que nos afoga até
mas é chegado o momento em que nós não poderemos mais negar a verdade. E qual é a verdade? É o Cristo, é o Evangelho, é o amor, é a dignidade para todos, é o bem mais predominante em nosso meio. E por conta disso, nós ainda vamos verificar uma longa e extensa lavagem no nosso planeta, no sentido de ser uma faxina de verdade, de espíritos ímpios, de espíritos criminosos, de espíritos que estão arraigados ao mal, de pessoas que não estão em alinhamento com essa transição planetária. O que é essa transição planetária? É justamente quando nós saímos dessa bagagem que nós chegamos até aqui para o mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? Não existe sofrimento, não existe dor no mundo de regeneração? Sim, existe. Mas numa escalada bem menor, onde nós vamos verificar pessoas que estão vindo, que estão renascendo no nosso meio, com muita coragem, com muita determinação, com muita força, com muito querer de fazer movimentar essa engrenagem para o bem, para o alto, para a frente. Onde nós vamos verificar nesse mundo nesse momento transitório, as pessoas mais esclarecidas sobre os cuidados com a terra, as pessoas imbuídas de boa vontade para espalhar o bem à humanidade, independente da sua raça, do seu credo, independente da sua condição financeira, porque nós sabemos que mesmo as pessoas mais abastadas, não necessariamente elas têm felicidade, elas têm equilíbrio, elas têm paz em suas vidas. Isso é importante que se diga, porque às vezes pode parecer pra gente que as pessoas mais abastadas, elas estão mais próximas da sua realização pessoal, quando na verdade a gente não faz ideia dos tormentos pelos quais essas pessoas possam passar. Não estou generalizando, não estou dizendo que todo mundo que tem dinheiro, que tem uma melhor condição de vida, é uma pessoa mais equilibrada, mas o que a gente tem visto cada vez mais é as pessoas que têm mais procurarem ter mais, querendo espizinhar, ludibriar e humilhar os que têm menos. E aí então nós vamos ver ações de pessoas que vão promover esse alinhamento com essa nova era, de pessoas que estão tão conectadas com essa espiritualidade mais próxima da espiritualidade, da divindade, do ser genuíno à imagem e semelhança de Deus, que nós vamos então, aos poucos, vendo uma transformação naquilo que a gente vê, naquilo que a gente acompanha na nossa vida cotidiana. Não necessariamente nos noticiários, porque ainda haverá força daqueles que querem escarnecer das pessoas de bem. Ainda haverá força daqueles que, movidos pela nossa ignorância e muitas vezes até pela nossa insensatez de dar ibope a determinado tipo de jornalismo, a determinado tipo de programação, ainda estamos aquém de conviver na nossa plenitude, mas que nós vamos então passar, inspirados por essa espiritualidade maior, a buscar coisas mais refinadas. Nós vamos refinar o nosso gosto pela literatura, nosso gosto pela música, nosso gosto por uma grade de programação decente, leve. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos virar alienados, mas nós vamos impulsionados, induzidos de alguma forma por essa espiritualidade, nós vamos procurar depurar as nossas sensações, os nossos sentimentos mais densos em coisas leves, em coisas brandas. Nós vamos estar conectados mais frequentemente com as esferas superiores do que com as inferiores. Isso é o que nós cristãos, nós pessoas de bem, nós umbandistas, nós candomblecistas, católicos que sejam, independente do nosso credo, se nós estivermos
conectados com o verdadeiro sentido da evangelização, que é o amor, o respeito, o equilíbrio, nós vamos receber dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, essas intuições para que nós procuremos estar mais próximos dessa espiritualidade, para que nós estejamos alinhados com o modo de pensar e agir de Jesus. Quanto mais nós dermos vazão a essa espiritualidade nas nossas vidas, quanto mais nós dermos ouvidos aos nossos anjos e os nossos protetores, mais distantes nós estaremos das trevas, da ignorância, da solidão que é estar na escuridão. Boa noite, Eliane, bem-vinda. Então, quando Adolfo Bezerra de Menezes fala sobre esse momento de transição, que se parece com a criança que sai dessa ingenuidade e atinge algum nível de consciência de ser na sua adolescência, é essa fase que o planeta está começando a tomar forma. É nessa era em que nós nos encontramos, onde ainda não somos regeneração, mas também não somos só expiação e provas. Nós estamos nos fundindo nesses dois mundos, nessas novas eras, para que nós possamos despertar para essa nova realidade e para que a gente passe a se desacostumar, se desvincular da raiva, do ódio, da maledicência, do crime, da mente malsã e do espírito não sadio. É chegado o momento da gente verificar grandes mudanças geopolíticas no nosso orbe, infelizmente levando à falência algumas economias, alguns países, algumas governanças que vão entrar em declínio por conta dessa falta de alinhamento com aquilo que é divino, com aquilo que é de ordem superior. Sim, nós estamos escandalizados com a guerra, mas está descrito no Evangelho que o escândalo é necessário, mas também nos sinaliza: ai de quem escandalizar. Porque ele receberá o seu quinhão, receberá na sua vida, e vida enquanto ser eterno, tudo aquilo que deve ser cobrado da sua própria consciência. Porque nós não podemos mais negar ignorância quanto às leis de Deus, às leis de Moisés, às leis de Maomé. Nós não podemos mais ignorar que muitas pessoas estiveram aqui antes de nós e que falaram sobre amor ao próximo, sobre fraternidade, igualdade e liberdade. Nós não podemos mais ignorar que, independente de crermos ou não num ser supremo, nós precisamos nos dar bem enquanto vizinhança, enquanto coletividade, enquanto humanidade. É para esse caminho que nós estamos seguindo. Essa nova era em que o mundo está se regenerando, nós ainda vamos experienciar dor, nós ainda vamos experienciar doenças, separações trágicas dos nossos entes queridos ou daqueles que não nos são tão caros, mas que já deveriam ser, partindo-se da premissa de que somos todos iguais, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós precisamos olhar também os criminosos com a mesma compaixão, se não mais até. Não necessariamente com o amor fraterno, mas com o amor correto, justo. Porque nós sabemos que aqueles fraticidas necessitam muito mais de Deus do que nós, necessitam muito mais da misericórdia do nosso Senhor do que nós. Então, quando nós estivermos amparados sob a égide de Jesus, essa figura que nos traz essa propriedade de falar do amor e do perdão, quando nós estivermos embasados no seu Evangelho,
nós vamos estar fazendo parte deste mundo, nós vamos estar semeando o bem e a fraternidade, partindo do princípio de que nós vivenciamos isso. Então nós vamos ensinar através do exemplo. Quando nós silenciamos uma discussão, não significa dizer que nós perdemos a discussão necessariamente. Vale lembrar aqui que nem sempre quem discute está com a razão. Nem sempre quem se cala não está com a razão, não está certo. Os nossos mentores, dizem sobre o silêncio, que é muito melhor calar na sabedoria, que é muito mais sábio calar do que falar na ignorância, sem conhecimento de causa. Embora nós não concordemos muitas das vezes, e isso também faz parte de desenvolvimento humano, psíquico, espiritual, não concordar faz parte, mas a partir do momento em que a gente não concorda, mas a gente aceita e a gente respeita, nós estamos praticando o cristianismo, a fraternidade que Jesus veio pregar entre nós e que já havia enviado outros antes dele para falar sobre isso, para arar esse terreno fértil da prosperidade, da serenidade, do equilíbrio. Para nós pode parecer muito tempo, mas nós, enquanto civilização, temos pouco tempo ainda. Avançamos muito em tecnologia, avançamos muito em comunicação, avançamos muito em reconhecimento de espécie enquanto seres humanos. Mas ainda falta bastante. Os livros dizem que a transição planetária pode levar de 1000 a 1500 anos para se consolidar. Se nós pararmos para pensar que nós temos 2022 anos de cristianismo, 1500 anos, até mesmo mais 2000 anos, não serão nada. Porque nós estamos aqui, neste momento, nos preparando para vivenciar isso. Nós estamos buscando, almejando fazer parte deste mundo regenerado. É isso que nós estamos fazendo aqui na noite de hoje. Nós queremos estar neste planeta transformado, neste planeta cada vez melhor, neste planeta cada vez mais limpo, neste planeta onde haverá harmonia entre os seres animais, hominais, vegetais, espirituais. Não vamos nos enganar, acreditando que o mal vencerá. Não vamos nos deixar cegos, acreditando que o mal ainda tem muita força. Ele tem força por conta da mídia, que hoje tem um alcance muito maior do que tinha, claro, há décadas atrás. Mas através do nosso comprometimento de estar aqui reunidos em nome de Jesus, e tantos outros estão, através desse nosso comprometimento, nós podemos sim contagiar outras pessoas, através da nossa retidão, da nossa consciência tranquila de que nós estamos fazendo o melhor que nós pudermos para nós e para os outros, cuidando também da felicidade do outro, não só da nossa. É isso que o texto fala, que nós precisamos buscar também a felicidade do outro. Mas o que eu tenho a ver com a felicidade do outro? A gente pode estar se perguntando. Se nós temos a consciência de que nós somos uma coletividade, se nós temos a consciência de que nós precisamos avançar e de que nós estamos nos preparando para esse avanço, então diz muito respeito essa mútua colaboração de bem-estar, de bem-querer, de confiança, de que também o outro fará a sua parte, de que também o outro não medirá esforços para a minha felicidade. E num dia como hoje, no dia de finados, onde nós vamos nos lembrar daqueles que partiram antes de nós,
para essa vida maravilhosa ou não, que é a vida espiritual, nós vamos passar a refletir de que, da mesma forma que nós imaginamos que eles estão bem, de que eles estão equilibrados, de que eles estão sendo muito bem cuidados do outro lado, nós precisamos atrair isso para nós. Nós podemos vivenciar esse cuidado, essa calmaria nas nossas vidas, embora encarnados, sujeitos a todas as intempéries da vida na carne. Nós podemos, com essa atitude que nós temos nesse momento de falar sobre o Evangelho, de orar por nós e pelos outros, nós também podemos experienciar essa leveza. E é muito importante que a gente tenha claro na nossa mente de que nós já somos abençoados. Boa noite, José Carlos. Bem-vindo, querido. Nós já somos abençoados porque nós temos a oportunidade de trocar as nossas experiências através da evangelioterapia e estamos reunidos pelo bem comum. Nós já fomos despertos para essa maturidade, para esse momento de expansão da nossa consciência, para que a vida seja melhor, não só para nós, mas também para os nossos irmãos. Então vejam como é importante. A gente fala assim, nós somos aqui poucos, nós não temos a oportunidade de fazer a diferença. Temos sim. Temos muita competência para a realização desse trabalho na seara do Mestre. Nós temos tanta competência que nós já ouvimos aqui inúmeros relatos de pessoas que estão conosco, de que são amparadas pelas nossas preces e que conseguem, que almejam o equilíbrio, a cura e às vezes até o livramento de mais sofrimento através mesmo do desencarne. No dia de hoje, um dia em que a grande maioria das pessoas lida com pesar sobre a morte, sobre a separação física dos corpos, nós hoje já temos o esclarecimento de que a nossa fé esclarece, ameniza, suaviza o nosso sofrimento e nos dá certeza, a convicção de que nós estamos a uma mera lei da física de separação. Nós não estamos fisicamente ligados aos nossos entes que nos precederam à pátria espiritual, mas nós estamos intimamente ligados, espiritualmente conectados com eles. Nós nunca vamos esquecer os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais, ou mesmo os nossos filhos que nos precederam, com quem nós tivemos a oportunidade de conviver, com quem nós temos a grata satisfação de ter compartilhado a nossa vida. E pode ser que determinados entes não sejam tão queridos a nós, mas hoje, através do nosso esclarecimento, nós percebemos quão valioso foi esse aprendizado, esse convívio que nos trouxe a consciência daquilo que nós precisamos aperfeiçoar nas nossas relações. Nós precisamos entender o dia do luto como um dia de introspecção para nos devolver essa clareza sobre a forma com a qual nós estamos lidando com as nossas questões, como nós estamos experienciando Deus e a nossa espiritualidade, para saber se nós de fato seremos bem acolhidos, se nós teremos vida abundante na espiritualidade. Boa noite, Sueli Pinheiro, bem-vinda. Muitos de nós que estamos reunidos aqui na noite de hoje, estamos lembrando no dia de hoje, pessoas que nos foram muito caras. Pessoas que deixaram marcas na nossa existência e que vão fazer parte da nossa vida para sempre. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos compreendendo o verdadeiro sentido da nossa família espiritual. Quando nós sentimos a falta de alguém que conviveu conosco e que já partiu, significa dizer que nós já despertamos essa fraternidade. Significa dizer que toda vida importa. Pode não parecer agora para nós, que nós não temos
essa maturidade. Mas nós temos sim. A Sueli Pinheiro está falando, hoje faz 1 ano que a minha mãe nos deixou. É um dia em que a gente deveria, Sueli, é um dia em que a gente deveria promover as boas lembranças dos momentos que você e seus familiares tiveram com ela. Sim, é um momento de dor, mas é um momento também para a gente promover para aqueles que já partiram o choro consciente, saudade, para que a gente possa promover para eles mais luz, mais esclarecimento e mais oportunidade de auxílio também. Eu ainda tenho meu pai e minha mãe comigo. Eu ainda tenho minhas irmãs comigo. Mas vejam, nós estamos vendo, né, vocês têm acompanhado as redes, vocês têm visto que as amigas da minha mãe e das minhas tias já começaram a partir. Neste ano nós tivemos ao menos 4 grandes perdas, 4 grandes partidas na nossa família, entre pessoas da mesma consanguinidade e pessoas que estavam no nosso círculo familiar há muito tempo. A tia Linete, que vocês acompanharam mais recentemente, ela faleceu agora com quase 80 anos, se não me engano. A minha tia Lourdes, que está com 78 anos, conhecia a tia Linete, e tia porque justamente fazia parte desse convívio, né? Elas eram comadres. Tia Linete e tia Lourdes, elas tinham uma amizade de 55 anos. Vocês fazem ideia de que é mais o meu tempo de vida, mais do que o tempo de vida de alguns de nós aqui? A Sueli Pinheiro está dizendo, sim, eu procuro sempre pensar nos bons momentos. Que bom que você tem essa clareza, que você tem essa sensatez, né? É claro que a gente vai sentir falta. É claro que a gente ainda vai sentir um vazio que não pode ser preenchido. Boa noite, Sônia Esposito. Boa noite. A gente vai sim sentir um vazio, né? O José Carlos pode muito bem falar sobre isso. Ele que teve a sua filha aí há alguns anos já, que o precedeu nessa caminhada. E é um vazio que não é preenchido por nada, mas que a gente pode promover neste vazio um preenchimento de esperança no reencontro, um preenchimento de querer poder fazer parte de novo dessa família. Fazer por onde nós nos encontrarmos do outro lado. Quando a gente está falando do dia de finados, quando a gente está falando dessa lembrança doída ainda, pesarosa, que é pra gente, que nos distancia fisicamente e que faz, às vezes, broxar o nosso coração, é necessário que nós nos lembremos daquilo que nós acreditamos. É necessário que a gente reaviva a nossa fé na vida futura, onde nós estaremos juntos novamente, partilhando de sorrisos, de abraços e de lágrimas, de alegria, possivelmente. E quando Dr. Bezerra de Menezes vem falar sobre essa transição planetária, cada vez mais essa ideia do reencontro vai ser algo normalizado. Vai ser algo que será compartilhado. Porque as pessoas terão essa esperança, terão essa oportunidade de pensar e agir no sentido de se encontrarem de fato. E isso é muito bonito, é uma das coisas mais bonitas que a gente pode encontrar, né? Nessa nossa caminhada, nesse nosso conhecimento espiritualista,
É a certeza de que nós não viramos pó. Nós estamos caminhando para o mesmo destino, a espiritualidade. E quando essa nova era, essa transição planetária, ela for completa, mais ainda será consciente essa ideia de espiritualidade, daquilo que é invisível, mas que para nós de alguma forma é palpável. Porque quando nós estamos saudosos, nós estamos próximos das pessoas que nos precederam à pátria espiritual. Quando nós estamos reflexivos sobre a morte, sobre o além, nós estamos abrindo muitas ramificações dos nossos sentidos espirituais e expandindo a nossa mente para um novo olhar sobre a morte. A morte não é um pesar, não é um castigo, muito pelo contrário. Na maior parte dos casos, ela é a cessação de um sofrimento que para aquele momento já não é mais necessário. Mais recentemente, nós tivemos o falecimento do irmão do meu pai, o tio Quinco. Ele também já estava com uma doença senil muito avançada e ele já não reconhecia mais as filhas, os filhos e os netos. Então vejam, como que a gente passa um tempo entre os encarnados sem reconhecer o seu próprio sangue. E aí então Deus entra com a sua benevolência, com a sua amorosidade e diz: olha, acho que já tá bom, já chega. Eu vou te recolher para que você retome essa consciência dos seus e faça reflorescer este amor. O Wander está dizendo uma coisa aqui, que é o entendimento que a doutrina espírita nos dá sobre a morte nos ajuda a encarar a separação com resignação e confiança na justiça divina. Você traduziu exatamente isso que a gente está falando, né, Wander? Muito obrigada pela contribuição também. Porque é isso, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente se livra das amarras da carne, a gente se livra disso aqui que é grosseiro, pesado. É muito necessário. É muito necessário. Nós necessitamos estar na carne para experienciar na plenitude a vida espiritual. E é por causa da nossa encarnação, que quer dizer estar na carne, que nós podemos ampliar os nossos sentidos espirituais para viver plenamente a vida espiritual. Boa noite, Ronaldo. Quanto tempo? Seja bem-vindo. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento de evangelioterapia é nos conscientizando da nossa espiritualidade, nos conscientizando a respeito da nossa humanidade, da nossa brevidade. Porque o que nós vivemos aqui é breve diante da eternidade. O que nós vivemos na carne é breve diante de tudo aquilo que Deus tem para nos ofertar em mundos mais elevados, dos quais ainda temos pouquíssima notícia. Mas que nós almejamos. Nós queremos um mundo feliz, nós queremos um mundo equilibrado. E se nós já o queremos, então nós precisamos participar com mão na massa, ativamente, para que seja um mundo melhor. Como? Nos melhorando. Fazendo valer a pena essa investida de Deus, nos colocando nesse lugar, no aqui e no agora. Nos amando, amando aos outros, nos esclarecendo, esclarecendo aos outros, nos perdoando, perdoando aos outros. E acima de tudo, colocando Deus nesse lugar especial, como o provedor da vida, como o provedor do equilíbrio, da paz, da harmonia,
de toda essa perfeição que existe mesmo em meio ao caos. Nós precisamos ter este olhar. Nossa vida hoje está um caos, mas Deus está olhando para isso de uma forma diferente e colocando no nosso caminho, na nossa vida, situações que vão nos fazer enxergar a coisa como um todo de forma a resolver esse caos, a colocar um ponto final nas nossas dores. Esse é o nosso destino, nós não passarmos mais pelas aflições. Esse é o destino, independente daquele que crê ou não, mas daquele que tem vontade de fazer melhor, aquele que tem uma ânsia de melhorar, de prosperar, de ser feliz e fazer feliz também o outro. Nós estamos falando aqui, possivelmente, de uma extensão de 1000 anos para que isso se concretize na sua totalidade. Mas se nós não dermos o pontapé inicial, isso pode ser muito mais demorado, isso pode levar mais tempo. Faz lógica isso para vocês? Tem lógica o que eu estou falando? Quanto mais a gente estiver embasbacado com o mal e paralisado por este mesmo mal, nós não vamos dar o próximo passo, que é fazer acontecer esse mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo aqui, reunidos em nome do Cristo, é essa movimentação benéfica e salutar a favor desse bem desse mundo de regeneração, deste bem maior. Então, quando nós nos colocamos à disposição como instrumentos da espiritualidade, nós estamos agindo, nós estamos formando também essa esfera energética, psíquica, de bem-estar da coletividade. É imprescindível que nós sejamos insistentes, persistentes e coerentes, agindo de acordo com aquilo que falamos, de acordo com aquilo que pensamos, de acordo com aquilo que sentimos. Não adianta falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não dou veracidade a essa tese através das minhas ações. Se eu digo que eu sou cristão, então eu devo agir em prol da cristandade. Eu estou fazendo aquilo que Jesus faria? Eu estou falando aquilo que Jesus falaria? Eu estou sentindo aquilo que Jesus sentiu? E não no sentido de nos colocarmos exaltados, como deve ser exaltado Jesus Cristo e a sua obra, mas no sentido de nos impulsionar, de nos provocar essa ação no bem, no bom, no justo, que é o que nós sempre enfatizamos aqui. Quando nós agimos de acordo com Ele, nós precisamos ter essa consciência, dormir literalmente tranquilos, com essa coerência evangélica. Boa noite, Ivan, querida, bem-vinda. Quando o Evangelho traz para a gente que nós estamos passando por um momento diferente, que nós estamos alavancando o nosso progresso através das nossas ações, da nossa fala, do nosso pensar e agir, nós estamos então em acordo com Jesus. E nós estamos sim nos habilitando a fazer parte desse mundo de regeneração. E aí vale aqui uma ressalva no texto da noite. Ainda não será o mundo de espíritos perfeitos, mas de criaturas que já esboçam sinais claros de que a fraternidade entrou na pauta de suas vidas, que não é mais possível viver
apenas pensando na própria felicidade sem se importar com a felicidade do próximo. A nova era chegou. É isso que o texto diz. A nova era chegou. O Wander está dizendo aqui, se colocarmos Jesus em nosso lugar antes de tomarmos qualquer atitude, com certeza teremos a oportunidade de errar menos. Perfeito. Perfeito. É isso. Quando nós alinhamos o nosso pensamento, a nossa fala, o nosso agir, ao pensamento de falar, pensar e agir de Jesus, nós não vamos falhar. Nós não vamos errar. A questão ainda é, e é uma questão muito importante para a gente passar a dissuadir, para a gente se transformar na nossa vida, é: nós trazemos à humanidade aquilo que não é humano. Deus não é humano. Deus não tem falhas, não tem desvio de caráter. Deus não tem sentimentos vis. Jesus também não tem. Por isso, ele passou aqui entre nós uma única vez, como uma estrela cadente, a clarear, a nortear o nosso caminho. Ele esteve aqui entre nós para falar sobre as coisas indescritíveis que há no ser divino, na divindade, nas coisas de Deus. Ele esteve aqui para provar para a gente, para dar para a gente um gostinho de quero mais, de felicidade, de retidão, de coerência, de conhecimento de leis de causa e efeito, leis da física, leis da biologia, as leis imutáveis de Deus, essas leis que não mudam. Ele esteve aqui sujeito às leis dos homens para mostrar que as leis de Deus não estão propensas a alterações. É disso que se trata a vida e obra de Jesus Cristo. Sim, ele passou por muitos momentos difíceis. Mas na cabeça dele, lá no seu íntimo, foi algo que ele fez com tanta devoção, com tanto desprendimento, que com certeza para ele valeu a pena. Nós podíamos ter escolhido Jesus a Barrabás, mas nós não o fizemos. Hoje, nós estamos escolhendo o amor ao ódio? Hoje, nós estamos escolhendo o perdão ou a mágoa? Hoje, nós queremos fazer parte do mundo de regeneração ou queremos voltar no tempo e sermos transferidos a um planeta de prova e expiação que será o destino fatal daqueles que não estão alinhados com a divindade e com o Cristo, com o amor, com a fraternidade, com a igualdade. Nós estamos o tempo todo experienciando escolhas. Eu escolho fazer e eu escolho não fazer. E ao escolher não fazer, eu também estou escolhendo. Eu escolho orar e eu escolho não orar. Mas a partir do momento que eu escolho também não orar, eu escolho também não estar conectado às resoluções das minhas questões. Entendem? Tudo é escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. E a partir do momento em que nós escolhemos estar do lado de Jesus, estar do lado da espiritualidade amiga, absorver os ensinamentos do Cristo para que nós possamos bem viver e bem viver com todos, então não tem erro. Embora nós ainda erremos, embora nós ainda nos equivoquemos,
mas na maior parte do tempo nós seremos iluminados, seremos levados a fazer o que é certo, porque nós temos força de vontade. Nós estamos aqui na noite de hoje reunidos para nos trazer a consciência que nós podemos mais e nós faremos mais. Nós somos capazes disso. Todas as vezes em que nós nos reunimos aqui em prece, oramos por nós e pelos outros, significa que nós somos capazes. E nós o faremos. Eu não tenho dúvida de que em algum momento todos nós vamos chegar ao mundo de regeneração, porque nós estamos plantando a semente hoje, aqui, agora, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube. Nós estamos plantando a semente do bem agora. Então não há dúvida de que nós faremos parte desse mundo. E eu estou muito feliz com isso, porque vou ver muitas carinhas conhecidas. Faz sentido para vocês isso? Bem, dito isto, nós vamos então passar para essa segunda parte do nosso Evangelho, nesse momento em que nós estreitamos ainda mais os laços com os nossos amigos espirituais, com aqueles que nos querem bem, com aqueles que nos intuem, nos protegem, que cuidam muito de nós. Eu te convido mais uma vez então a fechar seus olhos para que a gente entre nessa sintonia de amor e luz. Oremos. Senhor Deus, que sois todo poder e bondade, luz infinita dos meus dias, nós te agradecemos por estar reunidos em seu nome, falando sobre a sua palavra, desenvolvendo em nós um raciocínio lógico e crível, alinhado com a criação, com o Criador. Nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e pelo que nós aprendemos durante a nossa caminhada. Queremos agradecer a todos esses amigos do invisível que se fazem presentes neste momento, na nossa vida, no nosso lar, na vida dos nossos familiares, parentes e amigos. Nós pedimos encarecidamente para que essas vibrações de amor e luz se estendam à nossa comunidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. Que Maria de Nazaré, juntamente com a sua falange, neste momento receba a nossa doação amorosa, fraterna, esperançosa, para que ela possa levar aos lugares mais obscuros, mais turbulentos, onde há necessidade de entendimento, de esclarecimento, onde há necessidade de subtrair irmãos nossos que causam balbúrdia, caos. Que nós possamos contribuir amorosamente com a energia planetária. Que nós possamos, cada vez mais, ampliar os nossos sentidos, a nossa consciência para o que está por vir. Que nós possamos perceber no nosso dia a dia todas as oportunidades que temos de colaborar com o bom, com o belo e com o justo. Que nós possamos aniquilar de nós a iniquidade, a inveja, a maledicência, a arrogância, a ignorância. Que nós possamos extirpar em nós o mal.
que sejamos de fato a imagem e semelhança do nosso Criador, que nós possamos expandir as nossas vibrações de amor e luz a todos aqueles que nos precederam na vida após a vida. Que os nomes que vêm em nossas mentes e nos nossos corações neste momento sejam tocados. Recebam em formas de flores os nossos melhores sentimentos, a nossa melhor vibração. E que também nós recebamos em troca essas flores, essa chuva de bênção, para que nós possamos viver bem para morrer bem. Que os nossos caminhos estejam livres para realizar o nosso melhor, o propósito para o qual nós encarnamos. Protegei, Senhor, nossa casa, nosso lar, nosso trabalho. Coloca-nos, Senhor, no caminho da vida, do amor, da proatividade, e que nós consigamos sempre realizar aquilo que o Senhor espera de nós. Contigo, por ti e para ti. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Espero que sim. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa, que nós tenhamos uma noite abençoada e que a gente consiga colaborar beneficamente com as forças do bem, para amenizar, para acalmar os ânimos e para colocar de novo, ao menos, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país no caminho da reconciliação e da fraternidade. Do meu coração pro seu, namastê.